Olá, boa noite a todos vocês que estiverem aqui no link, quem estiver no ao vivo, boa noite, a gente já conversou no Premium, quem estiver no link aqui, boa noite para vocês, ou bom dia ou boa tarde, né? Parece que eu tô com uma energia caída, mas não estou, somente porque eu tô com uma cólica. E logo eu estou mais quieta, tá bom? Mas vamos lá. A gente vai ler hoje capítulo 18 de Levítico. E é um capítulo que, obviamente, a gente já está vendo aqui, né? Práticas sexuais proibidas. Aqui vai estar começando a ser apresentada o que pode ser feito, o que não pode ser feito, no sentido entre duas pessoas, né? Entre um homem e uma mulher. E de parentes a parentes, porque existe um debate hoje em dia, que, obviamente, eu acho alguns debates saudáveis na vida, né? E quando fala de debate em relação à Bíblia Sagrada, eu prefiro, como é que fala? Eu prefiro me manter mais quieta, né? Apesar de eu falar aqui para vocês as coisas que mais ou menos viram debate. Por quê? Porque eu acredito muito que cada um, né, com o seu próprio Espírito Santo, obviamente, vindo de Deus, vai fazer a leitura da Bíblia e se não for ensinado de forma X, a pessoa vai ser ensinada pelo Espírito Santo da forma Y, né? Então, quando você vai para a fórmula X e bate com a Y, você automaticamente vai dizer: eu não sei, aquela pessoa sabe mais do que eu, então eu vou começar a acreditar no que a pessoa está dizendo, porque se eu li isso, entendi isso, e eu, né, não sou professora, não sou professora, eu não sou pastor, não sou pastor, então é melhor acreditar no que a pessoa está me ensinando. Aí você vai começando a acreditar em doutrinas e traduções, entendimentos que alguém fez para você. Mas você precisa entender que na prática bíblica, você tem o seu relacionamento com o autor. Então, é muito importante sempre ler a palavra de Deus, fazer oração antes, pedir para que Deus possa abrir o nosso coração, os nossos olhos, para que a gente possa entender o que o próprio autor que habita em nós escreveu. O Espírito Santo, né? Ele incentivou, não, como que é a palavra? Ele influenciou, não sei se essa seria a palavra correta, mas ele influenciou as pessoas a escreverem. Então, foi através do Espírito Santo, né? E não tem ninguém melhor para traduzir o que ele próprio escreveu do que ele, né? Então, existe um debate hoje em dia que existe uma religião específica, que eu não vou falar nomes aqui, mas existe uma religião específica que acredita que casamento entre irmãos, entre primos de primeiro grau, entre não sei o que, tudo pode, entre a mesma comunidade, se for padrasto ou pai. E assim, isso eles pegam coisas entregues, né, instruções entregues a Deus, pega um versículo, aí muda no sentido de entender, interpretar da forma que for mais conveniente, aí pega no Novo Testamento, né? Então, assim, aqui agora Deus está falando não só casamento, né? Ele está falando das práticas sexuais, que é obviamente que inclui o casamento, porque Deus não fala para ninguém ficar fazendo, né, sexo se não for com o próprio casal, o casal que a pessoa que você casou, né? O marido ou sua esposa. Então, Deus vai nos apresentar essas instruções, né? Essas ordens, né? Que ele dê, mas é uma instrução, né? Ordem, instrução, porque ele sabe que o livre-arbítrio que ele dá às pessoas, o direito da escolha de cada um, né? Ele sabe que muitos estão fazendo coisas erradas, né? Como Cristo fala, que as leis foram dadas, né, por conta do casamento específico, do divórcio, desculpa, o certificado de divórcio foi dado por conta do coração endurecido de vocês, é o que ele fala, né? As leis e instruções é a mesma coisa. Se não houvesse pecado, se não houvesse, né, a necessidade do corpo querer sempre, né, o prazer carnal, muitas das vezes promiscuidade, muitas das vezes, se não houvesse isso, não haveria instrução, não haveria lei, né? Você vê que em Gênesis, como Deus criou o mundo para ser tal, não tinha lei. Deus deu somente o quê? Uma instrução, não deu a eles, né, como é que eu falo? Na verdade, não foi instrução, Deus deu a eles uma ordem, né? Não como, mas Deus deu só um. Aí depois, Deus não falou para eles: olha, vocês precisam acordar,
às 5 da manhã, vocês precisam fazer ofertas, vocês precisam limpar o pasto, Deus não deu nada disso para eles, né? Inclusive Deus disse que eles nem precisariam ter esforço e trabalhar para comer. Então tudo seria provido a eles, né? É o que Deus é, provedor, Deus é provedor. Então, quando a gente se depara com as instruções, significa que Deus está fazendo isso porque o ser humano corrompido, né, o coração do humano corrompido, estragou coisas que ele criou, a forma com que ele criou, é por isso que as instruções vieram, as leis vieram, porque senão seria uma baderna, né? Então vamos começar nossa oração hoje e já iniciar o capítulo 18, que vai falar sobre as práticas sexuais proibidas, ok? Vamos lá então. Senhor Jesus Cristo, obrigada por esse momento, obrigada por a gente estar unido aqui, Pai, obrigada pelo Senhor ser mais do que só um Senhor Deus nosso, mas o Senhor ser exatamente o que foi dito agora, nosso Pai, Pai, que a gente pode abrir nosso coração, a gente pode chorar, a gente pode celebrar, a gente pode pedir, podemos entender esse relacionamento de pai e filhos, graças a Cristo, graças a Ti, Senhor, obrigada. Obrigada por esse momento que a gente está dividindo esse alimento, que é a Sua palavra, no nosso espírito. Obrigada por o Senhor colocar no nosso coração, pelo Espírito Santo, né, da necessidade que a gente tem da Sua palavra, Senhor. Não porque a gente quer ler ou porque nós inclinamos sempre a ouvir as Tuas ordens, mas porque o Teu Espírito nos traz aqui, porque fomos escolhidos para isso. Então, obrigada por esse tempo que separamos para alimentar nosso espírito, alimentar o nosso corpo e a nossa alma, Senhor, com a Tua palavra. Obrigada, meu Deus, que a gente possa ter uma boa live, que o Senhor me use como canal, nos revele coisas que só o Senhor pode nos revelar e que o Senhor nos ensine cada vez mais sobre tudo aquilo que o Senhor quer que a gente aprenda, tudo aquilo que o Senhor quer que a gente entenda. O Senhor deixou a Bíblia Sagrada como um manual da vida, Senhor. Então, para que a gente não se perca, para que a gente não se sinta só, para que a gente saiba que há um Pai que cuida de nós, que é o Senhor. Há um Pai que provê, há um Pai que nos ouve, que nos perdoa. E muito obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus, pelo Senhor estar por nós em todos os momentos. Obrigada pelo Senhor ter vencido essa guerra. Obrigada pelo Senhor habitar em nós com teu Espírito. Obrigada por tudo que o Senhor fez. Obrigada pelo milagre, Senhor, da vida. Obrigada pela nossa saúde. Obrigada, meu Deus, é tudo que pedimos. Que possamos ter uma boa live, que o Senhor nos livre de todas as armadilhas do mal, que o Senhor nos livre de todas as distrações que tentam nos afastar da Tua palavra, do Seu corpo, da nossa comunhão, Senhor. Que a gente possa sempre priorizar o Senhor como manda a Sua lei, amar a Deus sobre todas as coisas, Te amar sobre todas as coisas e pessoas da nossa vida, meu Deus. Obrigada pelo prazer imenso que é poder Te adorar, que é poder chamar o Senhor de Pai, que é poder dizer que somos escolhidos por Ti, privilegiados, escolhidos por Ti para servir a Cristo. Obrigada, Senhor. Que possamos ter uma boa live, em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá então, capítulo 18 de Levítico. Então, o Senhor disse a Moisés, peraí que apareceu um negócio aqui, o Senhor disse a Moisés, dê as seguintes instruções ao povo de Israel, ok? Eu sou o Senhor, seu Deus. Tá, e se ele só está dando para as instruções para o povo de Israel, significa que os outros também podem entender isso e tudo mais? Como Paulo disse, ok? Toda a palavra de Deus foi escrita para nós, para que a gente aprenda. Paulo não fala em nenhum momento, nunca aprenda com isso. O que a gente entende, obviamente, é a dispensação, como eu já expliquei aqui, que é o período em que Deus está direcionando um assunto específico e para quem, né? E isso é importante a gente entender, obviamente. Mas a gente não pode esquecer que as instruções que Deus está dando ao povo de Israel especificamente é porque ele está ensinando aquele povo que foi escolhido para representar a ele, chamado povo de Israel, né? Aquele povo as suas instruções. Senão ele falaria, dê as seguintes instruções a toda a população do mundo.
De Moisés ia perguntar, Senhor, mas a gente está aqui nesse lugar chamado qual é? Na latitude X, YZ, altitude YZ. Como é que eu vou pregar o mundo inteiro agora, falar sobre... Então Deus escolheu um povo, está ensinando esse povo, educando esse povo, e obviamente que ele vai falar para esse povo nesse momento específico. Mas é importante a gente entender, obviamente, o Novo Testamento, né, ele é atribuído de formas diferentes também a nós, aos cristãos, mas que éramos, obviamente, não judeus, né? É, então, a gente precisa entender que faz parte do caráter de Deus, do que ele vê e projeta para a terra, do que ele vê e projeta ao povo, do que ele vê e projeta ao ser humano, qualquer tipo de instrução que ele der. Agora, quando é direcionado a XYZ, ele direciona a XYZ por um motivo também específico, né? Mas então, vamos iniciar aqui e ver, já li essa parte, mas enfim, porque aqui ele está falando especificamente para um povo que foi chamado para ser santo. Então, quando você vê ele falando para Israel especificamente, vai estar falando para Israel especificamente. Quando você entende que é o caráter dele, que aquilo ali não é só uma instrução de fato para que seja só para o povo de Israel, por exemplo, aí você vai ver que ele está nos ensinando algo. Então, vai ter uma comparação, vai ter que ter uma comparação, né? Como a gente vai ver agora, vai ter que ter uma comparação, como está escrito aqui, que ele está dizendo, portanto, não se comportem como o povo do Egito. Então, ele já iniciou dizendo: dê as instruções ao povo de Israel para que eles não se comportem como os outros, porque os outros não são santos, não são escolhidos para serem santos. O que é o ser santo? Separado à parte. Vocês são. Então, as instruções estão indo para vocês, que foram escolhidos para serem à parte, né? Separados à parte, logo, santos. Ok? Não se comportem como o povo do Egito, onde vocês viviam, nem como o povo, desculpa, nem com o povo, como o povo de Canaã, para onde estou os levando, os estou levando, e não imitem o estilo de vida deles. Então, Deus está fazendo uma pré-preparação, quer dizer, uma preparação já é uma preparação para esse momento em que eles vão chegar num lugar com culturas diferentes, com pensamentos diferentes, com deuses diferentes. Então Deus está explicando para ele, veja, não se comportem como aquele povo, e aqui vai as minhas instruções para você que está separado à parte, assim como nós temos instruções também de Deus, que somos separados à partes, né? E aí ele está começando a falar isso porque eles vão chegar já já na Terra Prometida. Quer dizer, já já daqui a um tempo, mas né, vão chegar na Terra Prometida e Deus está falando para eles, não se misturem, né? Não ajam como onde vocês moraram, barra Egito, e não imitem o que vocês, para quem vocês estão indo. Permaneçam na santidade, permaneçam no povo separado e ouçam as minhas instruções. Então Deus está começando a falar das práticas sexuais proibidas, porque para onde ele está indo, né? E também onde eles estavam, o sexo e a promiscuidade era uma coisa muito. Vocês viram Sodoma e Gomorra, vocês viram no Egito, né? O faraó com várias e várias mulheres, vocês viram. Então Deus está querendo ensinar para eles, né? Gente, é muito importante saber disso, que uma das piores coisas para Deus é a promiscuidade. Piores. Porque o corpo não é seu, não é nosso, né? É emprestado a nós. Você não pode dizer que o corpo é seu, é meu. Você não vai para a eternidade com esse corpo, quer dizer, da forma de Deus, obviamente, sim, mas você não vai você não escolhe o que você vai fazer com esse corpo. Você não escolhe que esse machucado sare agora. Você não fala assim, machuquei aqui, sara agora, que esse corpo é meu, eu que dou a ordem. Você não tem isso. Você não escolheu a cor do seu cabelo, você não escolheu a cor do seu. Você não é dono do seu corpo, né? Ele foi emprestado por um pai a você e te dado a responsabilidade de você cuidar desse corpo, que ele também te escolheu para habitar o espírito dele. Então, a promiscuidade, gente, as práticas sexuais promíscuas, tudo isso que faz parte do ser humano, né? Não a promiscuidade especificamente, né? Todo mundo é promíscuo, mas
Apesar de haver vários estudos psicológicos que falam que o homem, especificamente o homem, ele tem a natureza promíscua, por isso que traem, por isso que tudo isso. Isso é um estudo mais a fundo que não tem nada a ver com religião ou com Bíblia, com nada, mas psicologia especificamente. Enfim, para Deus a promiscuidade é igual, é tão pior, assim, é um pecado muito ruim, porque é a prostituição do seu corpo, que não é seu, e que você está emprestando a um, está emprestando a outro, está emprestando a outro, está emprestando a outro, né? Então, essa pureza, essa purificação, eu vou falar, essa purificação nossa todos os dias em relação a isso é muito forte. A todos os tipos de. Como é que fala a palavra? Eu esqueci agora. Obrigada, tentações. Todas as tentações que levam o corpo, vocês já pararam para ver que o diabo usa muito a promiscuidade, o diabo usa muito o corpo do ser humano para se prostituir de forma qualquer que seja. A palavra prostituição ela engloba muitas coisas, né? Vocês já viram quanto o diabo usa, seja na música, seja em filme, seja em qualquer coisa. Ele usa a promiscuidade para isso, né? Existem muitos casos de pessoas muito promíscuas e por aí vai, enfim, a gente não vai entrar nesse assunto agora especificamente, mas Deus está explicando as práticas sexuais proibidas porque Ele está dando um recado para eles. Olha, para onde vocês estão indo? Eles fazem o que eles querem. Vocês precisam das instruções. Então, ele vai começar aqui agora. Obedeçam aos meus estatutos e cumpram os meus decretos, pois eu sou o Senhor, seu Deus. É preciso ficar lembrando o tempo inteiro, porque eles estão indo para um lugar onde tem vários senhores, vários deuses, vários entendimentos. Então você pode chegar num lugar, hoje mesmo, nós podemos chegar num lugar, e a pessoa dizer, naquela época, né, eles podiam chegar e dizer para os israelitas: olha, na verdade, não. Assim, você fala com um Deus, esse Deus te responde, mas com a gente acontece que esses deuses aqui, ó, tem esse aqui para isso, tem aquele ali para aquilo, esse é para saúde, esse aqui é para isso, aquilo, lá, esses todos nos respondem também. Então, Deus está explicando para eles: eu sou o Senhor. Não está falando eu sou um Senhor, como dando opções que existem vários, não. Eu sou o Senhor. Aí, obviamente, vírgula, e fala para o povo especificamente direcionado a eles, dizendo seu Deus, né? Sim, obedeçam aos meus decretos e aos meus estatutos. Quem os praticar viverá por eles. De novo, eu sou o Senhor. Aí ele inicia. Jamais tenham relações sexuais com uma parenta próxima, pois eu sou o Senhor. Eu dou as suas regras, não outros povos, não outras culturas. Eu sou o Senhor. Não desonre seu pai tendo relações sexuais com a sua mãe. Ela é sua mãe. Não tenha relações sexuais com ela. Não tenha relações sexuais com nenhuma das esposas de seu pai. Por isso, desonraria o seu pai. Não tem. Tá, ele tá falando aqui de várias esposas, então isso aqui é promiscuidade? Não. Você precisa lembrar que naquela época existiam concubinas, né? Naquela época existiam tudo isso para que pudessem ser. Como é que fala? Eu esqueci a palavra de novo agora. Para que eles pudessem se multiplicar. Obrigada, senhor. Ok? Não tenham relações sexuais com a sua irmã ou meia-irmã, filha de seu pai ou de sua mãe, nascida em sua casa ou em outra casa. Não tenha relações sexuais com sua neta, filha de seu filho ou de sua filha, pois com isso você desonraria a si mesmo. Não tenha relações sexuais com a filha de nenhuma das esposas de seu pai, pois ela é sua irmã. Não tenha relações sexuais com sua tia, irmã de seu pai, pois ela é parenta próxima de seu pai. Não tenha relações sexuais com a sua tia, irmã de sua mãe, pois ela é sua parenta próxima de sua mãe. Não desonre seu tio, irmão de seu pai, tendo relações sexuais com a mulher dele, pois ela é sua tia, né? Ah, não, meu tio de sangue é só meu tio porque vem do meu pai.
ela é sua tia, né? Tá, e Abraão e Sara, né? Sara, porque eles eram parentes. Deus começou Levítico agora, né? Então dá pra gente falar de Sara e lá atrás de Abraão, que a gente já sabe da história, por que eles se casaram. Não tenha relações sexuais com sua nora. Ela é mulher de seu filho, de modo que você não deve ter relações sexuais com ela. Não tenha relações sexuais com a mulher de seu irmão, pois desonraria o seu irmão. Não tenha relações sexuais com uma mulher e a filha dela, e não tome a neta dela, filha do filho ou da filha dela, e tenha relações sexuais com ela, pois são parentas próximas. Isso é perversão. Enquanto sua esposa estiver viva, não se case nem tenha relações sexuais com a irmã dela, pois elas se tornariam rivais. Deus conhece a mente humana, foi ele quem criou a mente humana. E aqui, quando ele fala se ela estiver viva, é porque a gente vai ver lá na frente, obviamente, ainda mais Cristo também é perguntado, questionado, né, em relação a isso. Que era autorizado quando um homem, quando uma mulher fica viúva, né? O irmão daquele que morreu, obviamente, poderia se casar com ela, para que ela não seja desonrada, para que ela continue, né? Então Deus está explicando que enquanto ela estiver viva, ok? Porque lá na frente a gente vai ver que quando morre o irmão podia casar com a cunhada, se, obviamente, o irmão tivesse morrido, né? Não tenha relações sexuais com uma mulher durante o período de impureza menstrual dela. Já sabe todas as coisas do sangue e tudo mais. Não tenha relações sexuais com a mulher do seu próximo, contaminando-se com ela. Não permita que nenhum de seus filhos seja oferecido como sacrifício a Moloque. Existe um Deus, né, um projeto de Deus, chamado Moloque, que tomava filhos e filhas, né, como sacrifícios. E eu não vou enganar vocês que até hoje existe sacrifícios de pessoas, né, sacrifícios de pessoas, de crianças, principalmente. E isso aqui é impossível a gente ler meu Deus, isso aqui vocês podem dar um Google a hora que vocês quiserem, né? Que até hoje tem pessoas que sacrificam filhos, filhas, crianças, tudo mais. Não desonre o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Moloque era visto como um Deus, como um Senhor também. Deus está falando, não desonra Deus, que eu sou o Senhor. Não vem com essa história de Moloque para cima de mim, não. Não pratique homossexualidade, tendo relações sexuais com outro homem como se fosse com uma mulher. Isso é detestável. Homem nenhum deve se contaminar tendo relações sexuais com um animal. E mulher nenhuma deve se oferecer para um animal macho para ter relações com ele. Isso é depravação. Não se contaminem de nenhuma dessas formas, pois os povos que expulsarei da presença de vocês se contaminaram com todas essas práticas. Uma vez que a terra foi contaminada, castigarei seus habitantes, farei a terra vomitá-los. Obedeçam aos meus decretos e aos meus estatutos. Não cometam nenhum desses atos detestáveis. Isso se aplica tanto aos israelitas de nascimento, como aos estrangeiros que vivem entre vocês. Isso aqui é Deus falando, não agora somente para os israelitas, ok? Então, olha isso, que coisa mais maravilhosa que Deus está dando a todos os estatutos e os decretos dele e tudo mais, tanto para os israelitas quanto para os estrangeiros, ok? Todos esses atos detestáveis são praticados pelo povo da terra de onde estou levando vocês, e foi assim que a terra ficou contaminada.
Por isso, não contaminem a terra e não lhe deem motivo para vomitá-los. Não ter motivo é algo que a gente tem que aprender sempre, porque tem muitas coisas que acontecem na nossa vida que a gente fala, meu Deus, isso aconteceu porque isso, aquilo, aquilo. É a gente não dar motivo para que a gente tenha que aprender, porque Deus tiver que disciplinar, Ele vai disciplinar, ok? Por isso, não contaminem a terra e não lhes deem motivos para vomitá-los, como fará com os povos que agora vivem ali. Quem cometer algum desses pecados detestáveis será eliminado do meio do povo. Portanto, obedeçam às minhas instruções e não se contaminem por adotar alguma dessas práticas detestáveis dos povos que viveram na terra antes de vocês. Eu sou o Senhor, seu Deus. Ordens do Senhor. Enfim, finalizamos essa live para honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigada, Senhor. E a gente volta amanhã, se Deus quiser, com o capítulo. Deixa eu ver aqui uma coisa. Com o capítulo de número 19, tá bom? Então fiquem com Deus. Um beijo, boa noite a todos vocês. Bom descanso, um restinho de noite para todos. Beijo, obrigada. Amém, Vi, que a gente sempre continue unidos aqui. Amém. Fiquem com Deus, um beijo, até amanhã, se Deus quiser.